Paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Tenho uma palavra para você, uma palavra de vitória, um tema aí no canal, acrescentando fé através da palavra de Deus, que é o mais importante. A palavra de Deus se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, o seu versículo 4, que diz, o próprio Jesus dizendo, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entenda que Mateus vai escrevendo aonde Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto. Ele foi guiado por Deus, o próprio Deus, e que estava sustentando ele. Ele foi guiado até o deserto para ser tentado. Ali, o próprio Jesus, sendo 100% Deus, sendo 100% homem, ele tinha uma missão, uma diretriz a seguir, um propósito. E entenda que, neste exato momento, eu quero dizer para você, comece a refletir, porque muitas das vezes você tem um propósito, você tem um caminho a seguir, você tem uma direção e você, às vezes, você está sendo tentado, às vezes você está passando por um deserto e não sabe. E o que acontece? Muitas das vezes, tem pessoas que querem testar o seu potencial. Você até tem, você até exerce, você até pratica, muitas das vezes. Então tem pessoas que chegam até você falando, eu duvido você fazer dessa forma. Se você realmente é capaz, então faz. Se realmente você tem, vamos dizer, esse potencial, essa capacidade, por que você não exerce? Por que você não faz? Nem tudo que você ouve, nem tudo que vem até você, muitas das vezes é o próprio Deus falando para você. Às vezes você está no caminho e muitas das vezes tem palavra para você fazer de outra forma. Não deixe se levar por palavras do tentador. Você tem que estar em espírito para que você venha entender o propósito de Deus. Ou seja, não troque aquilo que Deus tem para você a troco de coisas momentâneas, a troco de comida, a troco de prazeres e outras coisas, porque o inimigo muitas das vezes ele chegou ali, porque Jesus foi guiado ao deserto e ele esteve jejuando 40 dias e 40 noites, ele não comeu coisa alguma, pois depois ele teve fome. É assim que a Bíblia de Deus vai nos falar acerca de debilitações, momento de fome. Muitas das vezes o inimigo, muitas das vezes ele chega até mim, até você quando você está precisando, quando você está passando dificuldade, quando você está num momento difícil na sua vida. E aí é onde vem a oportunidade, onde vem a proposta. E essa proposta, essa oportunidade, muitas das vezes não é o próprio Deus que está dando para você essa oportunidade, mas muitas das vezes é o tentador. E você tem que estar aí com propósito. Eu viverei, não por isso aí que você está me oferecendo, mas eu viverei pela palavra de Deus. Aquilo que sai da boca de Deus é a própria palavra. Se alimente da palavra, coma a palavra. A palavra de Deus é poderosa, é um maná para nós. A palavra de Deus nos dá virtude e poder para vencer. Quando Jesus ele estava falando, está escrito, Jesus está falando que realmente estava escrito. Jesus ele estava vivendo a palavra de Deus. Jesus sabia do que ele estava falando. O inimigo também, ele estava ali, louvado seja, combatendo com palavras da Bíblia. Então veja bem que Jesus, ele fala que realmente estava escrito e realmente está. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, o seu versículo 2 a seguir eu vou ler. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Teu Deus te guiou no deserto. O próprio Espírito Santo de Deus guiou Jesus Cristo no deserto. Então, continuando. Esses 40 anos para te humilhar, para te tentar. Jesus foi naquele momento tentado. No momento quando você está com fome, você não tem um alimento, você está sendo humilhado. Pare para analisar. Veja bem. Para saber, para te humilhar, para saber o que está no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Jesus, ele concluiu. Jesus, ele sim guardou os mandamentos de Deus. Continuando. E te humilhou e te deixou ter fome. Jesus teve fome. E te sustentou com um maná que tu não conheces, nem teus pais o conheceram, para
para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus estava sendo alimentado pelo maná da palavra, pela própria palavra de Deus. Assim ele debateu com o tentador, né? Ele veio, se você realmente é filho de Deus, se realmente transforma essas pedras em pães. O inimigo sabia que Jesus estava com fome e o mantimento necessário para revigorar o homem debilitado, naquela época era a tradição, era o pão, né? Todo lugar era um pão. Então ele aproveitou a ocasião para chegar até Jesus. Ele sabia que ele era capaz, Jesus sabia que ele poderia facilmente transformar aquelas pedras em pães, mas Deus, neste momento, ele faz eu e você estar analisando e refletindo os mandamentos, palavra, você mesmo, quando você tem a oportunidade de fazer algo, louvado seja, e muitas das vezes você não faz porque você está na obediência. É isso mesmo. Muitas vezes vai vir palavras para você, faça dessa forma. Por que você não fez? Você não é tal coisa? Você não exerce isso? Faça. E é o momento de você refletir e você fazer o que Deus está mandando. Se Deus não mandou você fazer, não faça. Mas se Deus mandou, faça. Fique com essa palavra, que você venha meditar, porque muitas das vezes estamos se corrompendo por tão pouco, ou seja, um prato de lentilhas. Muitas das vezes você pode estar desagradando a Deus, né? Propostas momentâneas. Você tem que tomar cuidado, você tem que perseverar. Jesus Cristo foi tentado no deserto e ele perseverou e foi até o final, e ele venceu. A Bíblia diz que no final, no livro de Mateus mesmo, os anjos veio e serviu ele. É assim que Deus faz. Espere a recompensa de Deus, espere a resposta de Deus. O próprio Deus vai enviar anjos para te servir. O próprio Deus, ele te sustenta com a palavra dele para você concluir, né, a missão que Deus colocou na tua mão. A missão que Deus colocou na tua mão é sua, não é de outra pessoa, e sim sua. Você venha refletir com essa palavra. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Nem só de pão viverá o homem. Louvado seja a mãe de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.